Saudações, turminha, Chiquito aqui na área, mais um vídeo aqui do blog do Chiquito no YouTube. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito e estamos aqui com o curso de Plástico Modelismo para iniciantes, o curso teórico. Estamos ensinando coisas que ninguém ensina, mas o Chiquito está aqui para ensinar vocês. É verdade. E é hoje que o Chiquitão vai voltar a montar kit. Vai ter kit na bancada. Não, cara, não vai ser hoje. Ih, rapaz. Eu tô até com a minha lousa. Quando o professor vem com lousa, é porque o bicho vai pegar. Até reinstalei minha lousa aqui, porque hoje tem mais teoria das tintas. Mas você quer ver o Chiquito montando um kit? Eu tô ao vivo aqui no YouTube todas as quartas às 19 horas e sábados às 16 horas. Montando kit ao vivo, fazendo companhia para vocês. Fora todas as temporadas estão gravadas, você pode assistir elas a qualquer momento. Então vamos começar a aula, mas antes, estou pedindo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá dando uma trabalheira isso aqui, você ajuda o Chiquito a produzir mais vídeos como esse, comprar uma lousa melhor, porque a lousa do Chiquito, ela é bem vagabunda. Mas vamos lá falar hoje um pouquinho sobre moléculas, superfícies e coisas chatas, mas que você precisa saber. Então vamos começar. Mas antes, YouTube, por favor, vinheta, bora lá. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5. O link está na descrição. Então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência a essa parte da teoria das tintas. Tá chegando o momento de a gente entrar na prática, ver um pouco do trabalho. A gente ainda precisa falar um pouco sobre os aerógrafos, sobre os usos. Eu sei que tá chato, mas acredita, tô formando uma base dentro de vocês que vai ser importante para vocês no futuro. Tá bom. Então sossega, que logo logo vem as coisas legais que você quer aprender. Mas hoje a gente vai continuar aqui na aula teórica sobre tintas. E o assunto de hoje é acabamentos e superfície. A gente precisa entender alguns aspectos físicos da nossa montagem para que você entenda algumas coisas que irão acontecer na pintura do seu modelo. Então, eu começo esta aula de hoje fazendo-lhe uma pergunta. Você sabe a diferença entre uma tinta brilhante e uma tinta fosca? Chiquito, essa daí tá fácil, né? A brilhante brilha e a fosca não brilha. Por quê? Você já parou para perguntar por quê? Por que a tinta brilhante brilha e a tinta fosca não brilha? Entender essa charada, entender o funcionamento dessas características, vão matar uma série de charadas para vocês. Esse assunto está dentro da teoria de tintas, mas esse assunto que vai resolver problemas como washed, problemas como decal dando silvering, problemas como fixação de pigmentos, coisas lá na frente estão enraizadas nesta
aula de hoje. Olha que legal! Então, com esta letrinha linda, eu começo a aula perguntando: qual é a diferença de uma pintura brilhante para uma pintura fosca? Eu vou explicar para você. E essa aula tem a ver com aquela aula de física, aquela aula de ótica lá do segundo ano do colegial, que você cabulou para ir ver kit na loja perto da escola, tá? Você não fazia isso? Eu fazia. Mas a gente vai trazer mais um pouquinho de física, mais um pouquinho de teoria para vocês. Vamos desenhar na luzinha. Eu vou desenhar aqui um observador. Então está aqui um observador. Está um pouco de reflexo aqui, né? Mas está aqui. É um olhinho. É a representação universal de um observador. E eu vou representar uma superfície. O observador está olhando para uma superfície. Eu irei irradiar sobre essa superfície um pequeno raio de luz. Temos aqui um pequeno raio de luz e ele está incidindo sobre a superfície com um ângulo esse que eu irei chamar de ângulo alfa. Tá, Chiquito, aula de física, eu querendo montar kit e você dando aula de física. Assiste, importante. Essa luz reflete com um determinado ângulo, que a gente pode chamar, sei lá, de beta. Criatividade está ótima. Temos a incidência de luz. Nosso observador está olhando a superfície e recebendo como informação parte da luz refletida na superfície. Se nós transformarmos esse raio de luz em um feixe de luz, ou seja, pegarmos outros ângulos... Errou! Outros ângulos não, outros raios de luz. E esses raios tiverem o mesmo ângulo de incidência, o alfa, entende-se que, como a superfície aparentemente está lisa, esses ângulos irão refletir, esses raios irão refletir de novo com o mesmo ângulo beta. O desenho ficou horrível, mas eu quero dizer o seguinte: se você pegar um facho de luz e incidi-lo sobre uma superfície, ele irá refletir. Se tudo aqui embaixo estiver sob controle, a superfície for lisa, refletiva e blá, e blá, e blá, você vai ter um reflexo gerado pelo feixe de luz. E essa informação em feixe devidamente refletida irá formar para o observador uma imagem. Você vai enxergar, imagina se você for esse carinha aqui, você vai enxergar alguma coisa refletida aqui. Então, eu refiz o desenho aqui de uma forma mais bonitinha, para vocês entenderem. Os ângulos de incidência e de reflexo são o mesmo. Então, se por acaso eu aqui estiver projetando uma bola de futebol, vamos fazer uma bola de futebol, eu irei ver esta bola de futebol, né? A melhor representação de bola de futebol da história do YouTube. Essa imagem será refletida. Isso é um conceito de ótica lá do segundo ano. Mas para nós, falando na forma prática, o que isso tem a ver com a gente? Isso aqui representa uma superfície brilhante, uma superfície lisa, uma superfície onde não há ruídos. Guarda este nome, ruídos. Aqui não tem ruídos. Esta é uma superfície livre de ruídos. Os raios de luz incidem e refletem com o mesmo ângulo, formando imagem. Então, se isso aqui fosse um kit, se fosse a pintura de um kit, estaríamos olhando para um kit brilhante, um carrão assim bem polido, aquela maçãzona do amor. Que demais! Mas agora vamos especular uma outra situação. Não temos mais aquela superfície
temos uma superfície ruidosa. Essa é a nossa superfície. Como que os raios de luz vão incidir sobre essa superfície? Bom, eu vou desenhar um aqui. Esse aqui vai bater aqui e ele vai, ó, refletir para cá. Tá? Aí eu vou pegar um paralelo aqui. Opa, bateu aqui. Esse vai vir para cá. Pegar um paralelo aqui em cima. Ele vai bater aqui. Tá? Passou. Também ficou contido aqui. Então, se nós tivermos alguma projeção aqui na luz, a projeção é feita pelo encontro dos 3 raios, né? A projeção emite os 3 raios. Para você enxergar essa projeção, né? Pensando assim de forma bem simples, assim, é bem errônea, mas que dá certo. Para você enxergar essa imagem, você precisaria que os 3 raios incidissem sobre o observador. E aqui o que a gente está acontecendo? Um reflexo errôneo. Então tem um que refletiu e os outros 2 acabaram sendo absorvidos, né? Eles podem até continuar refletindo, mas toda vez que eles refletem, eles perdem um pouco de intensidade. Então, se isso fosse um kit, estaríamos olhando para um kit fosco. Lógico que nós estamos aumentando as escalas, mas isso seria um kit fosco. Ah, bom. Então, retornando à pergunta que foi feita no começo da aula, qual que é a diferença entre uma pintura brilhante e uma pintura fosca? Qual é a diferença de uma pintura brilhante para uma pintura fosca? Basicamente, o ruído. Onde é fosco, você possui ruído, e onde está brilhante, você tem uma superfície lisa. Essa é a única diferença. O que torna um acabamento fosco um acabamento brilhante é a presença do ruído ou a ausência de ruído. Não é o pigmento, tá? E sim como a superfície se encontra, o aditivo que você colocou na superfície, o que ele ocasiona. E é importante a gente saber dessas coisas porque nas últimas aulas a gente falou bastante a respeito de teoria de tintas, como que uma tinta brilha, outra brilha menos, outra brilha mais. E isso está intrinsecamente relacionado com a estrutura molecular das resinas. Então aqui eu peguei 3 exemplos. Se a gente pegar o esmalte sintético, a molécula dele é essa bolinha aqui bem pequenininha. Em comparação ao acrílico, aquele acrílico tipo Tamiya, tipo Gunze, você já tem uma molécula bem maior. E se você pegar aquele poliéster automotivo, aquele da latona, você vai encontrar uma molécula bem grandona. Exatamente. E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Então, pensando no esmalte, a gente tem essa bolinha aqui, eu vou cobrir uma superfície, tá aqui minha superfície, e eu vou cobrir ela com uma camada de esmalte. Então, vamos lá fazer a camada de esmalte. Então vocês podem observar, dei uma mão de esmalte. Agora, como eu sou um modelista caprichoso, eu vou dar a segunda mão de esmalte. Então vejam só, eu cobri a minha superfície com 2 camadas de esmalte. O esmalte, ele é bem fininho, né? A gente consegue observar que há uma certa quantidade de ruído se a gente comparar, por exemplo, a superfície original, a base aqui do kit, né? Mas se você olhar aqui para a ponta dele, para a parte mais externa dele, ele existe uma certa quantidade de ruído. Porém, se a gente começar a incidir raios de luz nele aqui, a gente vai ter uma boa quantidade de raios de luz refletindo em ângulos semelhantes, formando algo semelhante à imagem. Tá?
Lógico que alguns pequenos raios de luz vão se extraviar, vão bater aqui, vão angular diferente, mas você vai ter um aproveitamento, né? Se você pegar todos os feixes de luz aqui, você vai ter um bom aproveitamento incidindo no ângulo adequado, formando uma imagem, formando uma boa imagem. Tá? Isso está totalmente relacionado com a característica do esmalte ser uma tinta de bom acabamento, ser uma tinta que brilha, por causa dessa molécula pequenininha que ele tem. Agora estamos aqui com o nosso poliéster. Eu vou cobrir com uma camada de poliéster. Eu comentei com vocês que o poliéster, principalmente aquele poliéster de latona lá, aquele poliéster da loja automotiva, ele tem um baixo poder de alto brilho. Significa, ele brilha sozinho com uma certa dificuldade, mas ele cobre muito bem. Por quê? Porque ele é grandão. Numa passada rápida, você logo você cobriu a superfície. Por isso que ele cobre bem, por isso que ele é fácil de aplicar. Ele tem a molécula grande, ele logo preenche o espaço e ainda dá uma camada bem alta de tinta. Porém, vocês repararam algum problema nisso? Os interstícios. Os interstícios, o espaço entre uma molécula e outra. Quando você tem uma molécula muito grande, você também tem um aumento do interstício. Interstício, não intestino. O interstício. Então significa que se a gente incidir os mesmos feixes de luz, a gente vai encontrar com uma maior facilidade fechos extraviados. E poucos fechos irão refletir do jeito que gostaríamos, porque esse aumento molecular aqui fez aumentar os interstícios, né? Se a gente olhar só para aqui, a gente vai descobrir que nós temos uma superfície ruidosa. Lá no esmalte sintético a gente tinha também, mas o interstício era menor, a gente percebia menos. Agora a gente percebe mais o interstício, tá? Essa característica está intrinsecamente relacionada com a capacidade de tintas brilharem ou não. Como a gente faz uma superfície brilhar, ou até mesmo ela brilhar mais? Ela já está brilhante, mas eu quero que ela tenha um brilho maior. Então, por exemplo, essa região aqui. Como que eu faço para ter reflexo? Você pode ter pensado aí, a primeira coisa que você pensou foi no verniz. E você está certo. O verniz, ele é uma resina parecido com a resina de tinta. Parecido não, é a resina da tinta, com a diferença que está incolor, não está impregnado com o pigmento, e você vai aplicar uma camada, vamos supor, do mesmo verniz poliéster que tem aqui. O verniz, ele vai ter o mesmo tamanho da tinta, então a gente pode fazer uma mesma camada de bola aqui, assim, ó. Bom, Chiquito, mas eu apliquei o verniz, né? Eu ainda estou vendo os ruídos e os interstícios aqui. De fato. Bom, para começar, aqui tem uma pequena diferença. A primeira diferença é essa daqui que eu desenhei. A camada de baixo é impregnada com pigmento. E o pigmento, ele tem como função prismar a luz, filtrar a luz, pegar uma parte da luz para ele e refletir a outra parte. O pigmento, ele não é translúcido, o pigmento, ele é um sólido, né? Enquanto que aqui nós temos a resina, e a resina, sim, do verniz, ela é translúcida, tá? Então, apesar de haver ruídos aqui, os feixes de luz conseguem atravessar. Então você tem não apenas um reflexo superficial, mas você vai ter um reflexo de feixes de luz no interior da resina e também na superfície da pintura. E pela acomodação atômica que todas as moléculas têm, todas as partículas têm, a bola de cima
vai ter tendência de encaixar no buraco da bola de baixo. Ai, que frase maravilhosa. Ai, que delícia! A natureza tenta se organizar a esse ponto. Então, a bola de cima se apoia no espaço das bolas de baixo, tá? Então, aqui você acabou minimizando o ruído aqui na junção entre as duas camadas. Como essa parte de cima é translúcida, o que atravessar aqui vai encontrar um caminho melhor para o reflexo. Mas esse não é o único mecanismo, tá? Por quê? Porque o que rola aqui? Primeiro que os vernizes são translúcidos, mas eles têm alguma absorção de luz, até pela questão de componentes contaminantes, partícula de ar, né? Então há uma filtragem aqui. Nem tudo que entra atravessa e nem tudo que atravessa volta. Então você tem uma perda desse faixa de luz aqui. Segundo, você tem o efeito prismático, né? Você tem a refração. Por mais que o feixe de luz encontre o caminho livre, por ele estar atravessando um sólido, ele vai ter uma refração. A refração não é um problema, porque se a superfície estiver sob controle aqui dentro, todos os raios de luz vão ter o mesmo índice de refração e acaba que você vai ter a formação de luz, a formação de imagem do outro lado, somente vai estar num lugar diferente. Mas há também a cristalização da resina, né? E essa cristalização ocorre aqui na crista dela, na parte mais externa dela, onde ela está mais exposta aos oxigênios e aos agentes oxidantes. Essa crista aqui retém boa parte da luz. E essa crista também precisa estar em ordem, porque essa crista vai refletir a luz incidente dentro dela. Tá? A gente sabe que boa parte da luz atravessa o verniz, porque se a luz não atravessasse o verniz, nós não enxergaríamos a cor que está embaixo. Nós enxergaríamos apenas a transparência do verniz. É verdade. Então a gente sabe que parte da luz reflete na crista, parte da luz reflete na junção das duas cores, e o verniz ele consegue dar uma leve untada aqui na crista das cores. Essa teoria diz muita coisa, tá? Não sei se você pegou, mas eu vou dizer algumas coisas que vão resolver muitas das suas questões. Primeira coisa, verniz gera interstício também. Verniz mal aplicado ou um verniz ruim, mesmo que ele seja brilhante, ele pode gerar ruidez. E gerar ruidez significa tornar a sua pintura fosca. Segunda coisa, ao observar aqui a teoria e ao descobrirmos que... Esse foi difícil. Eu tenho um probleminha. O reflexo, na verdade, é gerado pelo feixe que atravessa o verniz e reflete na junção das duas coisas. Cai por terra o mito de que quanto maior a camada de verniz, mais brilhante. Não é? Porque se eu colocar outra camada de verniz aqui, esse verniz também vai ser translúcido e esse faixa de luz também vai atravessar e ele vai refletir na junção das duas cores. Então, na verdade, esse verniz a mais aqui, ele não ajudou em nada. Muito pelo contrário, ele apenas aumentou a refração e aumentou a absorção de luz. Então, excesso de verniz pode significar perda de brilho. Tem uma quantidade certa de você aplicar verniz, porque também se você aplicar pouco verniz, se você não formar uma película, o que você vai acontecer? Você vai ter grandes interstícios, grandes intervalos. Aí sim, por mais que isso aqui seja brilhante e translúcido, você vai ter pontos onde a luz irá refletir e ser absorvida para a superfície. Você não vai ter brilho. Então é preciso saber o que você está fazendo, porque mesmo aplicando um verniz brilhante, você pode gerar ruído na sua superfície. É mesmo, é? Entendam esse conceito. Mais para frente vamos ter as aulas teóricas e as aulas práticas de aerografia, tá? Esses conceitos precisam
tá bem construído na mente de vocês para vocês entenderem algumas coisas que a gente vai falar lá na frente. Tomem cuidado com isso daqui. O verniz ele tem uma quantidade certa, ele não pode nem ser pouco, nem ser muito. E tem uma segunda forma de você obter o brilho na superfície. Como que é essa segunda forma? Através do corte. Apesar de ser translúcido, isso aqui é um sólido. Se a gente conseguir fazer um corte bem no meio dele aqui, uou, e nivelarmos a superfície, vocês repararam que agora a gente tem uma superfície bem brilhante, porque agora a gente tem uma superfície bem lisa aqui na extremidade, juntando com a luz que vai refletir lá dentro. Então o que rolou aqui? O que aconteceu? O que é esse corte? Esse corte na pintura é chamado de polimento. Tá? Justamente, polir é você fazer um corte nessa camada. Só que é um corte liso, um corte com uma lixa bacana, um corte com bastante água. Tá? A gente vai falar em algum momento de polimentos de pintura com toda certeza. Tá? Então o verniz ele pode ser uma ferramenta justamente para corte, tá? Justamente para polimento. É possível vir dar um polimento na pintura? É sim, é o mesmo sólido embaixo e em cima. É possível você dar o corte na tinta, tá? Mas você vai estar tirando tinta da superfície, tá? E você pode gerar algum problema, né? Muito comum, por exemplo, arrancar pintura de maçaneta de carrinho no polimento, dos frisos, né? De detalhezinhos assim. Tá? Então, para você não correr o risco de fazer o corte na pintura, você aplica camadas de vernizes ou camadas a mais de tinta para você ter uma altura maior e com isso você ter uma margem de corte maior. Então vamos chamar esse corte polimento. E o ao contrário, Chiquito, se eu tenho uma superfície brilhante e eu quero deixar ela fosca. Então vamos supor que você tem uma superfície que está brilhante, eu preciso deixar ela fosca. Aí você vai aplicar algum produto que tenha dentro desse produto algum material sólido, algum material inerte, boiando ali dentro, que a gente chama de carga. Eu já ensinei isso para vocês nas outras aulas. Esse material não se dissolve junto com a tinta. Então, quando você aplica a tinta nessa superfície, né, você vai ter aquela camada, né, de tinta, das bolinhas, só que você vai ter esse sólido inerte que ele vai ter um tamanho maior do que uma molécula da tinta, né? É tão grande que a gente vê ele voando por aí, que é aquela nuvem de tinta, porque é a carga do thinner, que é o talco. Então, entre essas bolinhas pequenas, você vai ter bolinhas maiores, gerando essa imperfeição na superfície e deixando os feixes de luz completamente erráticos, tá? É isso que faz um verniz fosco. Olha que legal! O verniz fosco tem dentro dele carga. O verniz fosco ele é o responsável por ir e depositar ruído na superfície, deixar a superfície ruidosa. A gente usa bastante verniz fosco no modelismo, é uma coisa importante de saber. Ele está fazendo isso daqui. E quando a gente falar de vernizes, a gente vai descobrir, por exemplo, que existem muitos problemas dentro do verniz brilhante, dentro do verniz fosco, como esbranquiçamento, que a gente chama de blushing, olho de peixe, né, casca de laranja. Pessoal, tá tudo relacionado com isso daqui. Tudo relacionado com a quantidade de ruído na superfície. Esse é um conceito importante, é um conceito bem teórico, mas a gente precisa entregar ele para vocês. Muitas das coisas que a gente precisa daqui para frente, muitas das coisas que a gente vai falar, depende que esse conceito de ruído, de superfície áspera, superfície lisa, estejam bem construídos para vocês. Tudo que existe entre o muito brilhante e o muito fosco, como acetinado, semibrilho, semifosco, nada mais é do que o controle dessa quantidade de ruído sobre a superfície. Né? Menos ruído, mais ruído, quase nada de ruído. Ou então, alguns vernizes
podem usar como características cargas menores, deixando o efeito do verniz menor. Então, por exemplo, quando a gente faz um verniz brilhante gerando essa superfície, a gente pode pensar que um verniz acetinado, que é um fosco não tão fosco, tem uma diferença de grão menor. Esse aqui é o fosco e esse aqui é o acetinado. Que letra, hein, Chiquito? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pena que o reflexo tá ruim aqui, ó. Mas para as próximas aulas, se eu precisar da luzinha de novo, a gente conserta o reflexo. Mas é tudo relacionado a isso, ao controle de ruído em cima da superfície. Todos os problemas que aparecem em verniz fosco também são relacionados a isso, o blush, o embranquecimento. Quer um exemplo prático disso? Talvez você tenha passado por isso já. Antes de aplicar decal, eu joguei um verniz brilhante. Por que a gente joga verniz brilhante pro decal? Porque o decal precisa de superfície brilhante? Não, o decal precisa de superfície lisa. Superfície do decal, para ele aderir bem, para ele não dar silver, para ele não derrapar, para ele não ir embora, a superfície precisa estar lisa. Não pode ter muito ruído na decal, porque a decal é um filme sólido. Apesar dele ser molenga, ele tem um limite que ele consegue se deformar em cima da superfície. Quanto menos ele precisar deformar na superfície, quanto mais tranquilo essa teira tiver para decal, melhor ele adere, menos silvering, mais bonito, show de bola. Você entendeu? Então a gente aplica o verniz brilhante antes do decal para tentar corrigir os interstícios, tá? Então eu poderia corrigir a superfície para o decal pulindo a superfície? É claro! É claro? É claro que pode. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tá com aquela pinturona áspera. Vai aplicar uma decal, de vez você aplicar um verniz brilhante para você aumentar um pouco mais a camada de tinta, você vai com polimento. Você tem uma lixinha bem fininha ali, uma lixa 2000, 3000. Você vai lá com água, você dá um polimento na superfície. É a mesma coisa, é o mesmo efeito. Você vai estar fazendo corte na superfície e adequando a superfície para o decal, tá? É a mesma coisa, tá? O verniz, talvez ele só te dê uma altura maior. E não esqueçam de uma dica que eu já dei aqui para vocês, mas eu vou dar de novo porque também é uma coisa importante. Exatamente. Pense na pintura de vocês em corte e meçam a altura da pintura. Quanto menor for sua pintura, quanto mais baixa ela for, mais resistente ela vai ser, porque ela vibra menos em cima da superfície. Quanto maior o momento da tinta, tá? Maior é a vibração dela em relação à superfície, tá? Maior o momento dela, né? Se ela vibra muito, possibilidades maiores dela ruir, dela quebrar, dela rachar, dela descamar, e você vai pôr culpa na sua fita da Tamiya, e não foi, na verdade você carregou demais a pintura instabilizou, ressecou, craquelou, tá? Então fica a dica, né? Conhecendo esse conceito também, né? Se você conseguir reduzir a quantidade de tinta, né? Você vai ter sempre uma pintura mais forte. Por isso que o Chiquito, por exemplo, é um cara que monta e ele evita ao máximo mãos desnecessárias de verniz. Tá? Eu uso bastante verniz, tá? Eu uso verniz em cima de decal, eu uso verniz para acabamento, mas a gente evita mãos desnecessárias de verniz, a gente evita mãos desnecessárias de primer, a gente evita mãos desnecessárias de pintura. Para quê? Para deixar a curva sempre mais baixa, tá? Também nas próximas aulas de teoria de pintura, com relação a aerógrafo e tudo mais, a gente vai ensinar técnicas para você fazer você deixar a superfície da sua pintura já mais organizada. Então a gente vai ter técnicas de pintura em que sua pintura vai ficar mais lisa sobre a superfície. Então você vai precisar se preocupar menos com verniz, com polimento, porque você vai aprender os macetes de deixar a pintura lisa, tá? E esse também é um grande segredo do modelismo. A gente sempre trabalha com a pintura lisa, mesmo que o resultado final seja fosco, tá? Mas isso eu vou deixar para esmiuçar mais numa próxima aula. Fechou, galera? Então,
A aula de hoje foi só para embutir na cabeça de vocês esse conceito de superfícies e ruídos. Prestem atenção nisso. Isso aqui resolve muito dos problemas da vida de vocês. Não custa lembrar, até a Luzinha tá falando aqui. Você chegou até aqui, pessoal, deixa seu like, ajuda o Chiquitão aqui, compartilha o vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando que tem vídeo novo, tá certo? Vídeos novos abertos para todos, todas as terças-feiras aqui no blog do Chiquito. Mágico. Seja um padrinho do blog do Chiquito também. Ajuda o canal, acesse o site que está aparecendo aqui na tela, o apoia.se/blog do Chiquito. Você consegue ajudar o blog do Chiquito com R$5 por mês. R$5 por mês não compra uma caixinha de giz colorida que o Chiquito não comprou para dar essa aula, mas você ajuda a manter o canal. E agora você pode vir aqui, ó, vem aqui assim, ó. Tem um botãozinho Seja Membro, você pode te ajudar também aqui pelo YouTube. Tanto os padrinhos quanto os membros recebem essas aulas assim que elas saem fresquinhas e crocantes do forno, exclusivos em primeira mão. Certo, turma? Então hoje eu vou ficando por aqui. Eu e minha Luzinha nos despedimos de vocês e a gente volta no próximo vídeo para dar continuidade às nossas aulas de plastimodelismo. Fechou, turma? Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits e até o próximo vídeo. Beijo, YouTube. Fui. Conheça o curso de plastimodelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência lecionando plastimodelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plastimodelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito. 14 anos lecionando o plastimodelismo.